foi João Ferreira de Almeida? Um padre católico? Um aventureiro em terras distantes? O que levou um jovem, ainda na adolescência, a cruzar o oceano com uma missão ousada: traduzir a Bíblia, palavra por palavra, para a língua portuguesa? Ele não era um acadêmico de biblioteca. Ele viveu entre povos e enfrentou desafios. Por que sua tradução ainda é a mais lida em tantos países? E o que essa história revela sobre fé, coragem e linguagem? Descubra como um jovem missionário se tornou um nome por trás de uma das maiores obras da literatura religiosa de todos os tempos, João Ferreira de Almeida, a tradução que atravessou séculos. Olá, seja bem-vindo! Hoje nós vamos falar sobre o documentário de João Ferreira de Almeida. Traremos cenas inéditas, um trailer exclusivo e um bate-papo sobre os bastidores do documentário. Mas antes desse documentário tomar forma, ele foi um sonho de alguém. E esse alguém está aqui conosco hoje, que é o Sr. Cláudio, nosso diretor. E ele vai nos falar um pouco de como está sendo essa jornada em busca da história de João Ferreira de Almeida. Então, Eduarda, para mim foi uma satisfação muito grande, muito assim, gostosa mesmo, de trabalhar nesse documentário, de fazer algo diferente, fazer algo revelador para os nossos clientes, para os nossos que assistem os nossos vídeos no YouTube, nos nossos canais, e mostrar um pouco mais do lado obscuro de João Ferreira de Almeida. É isso que nós vamos estar apresentando nesse documentário. E eu creio que vai ser bênção, não só para você, mas para todos aqueles que assistirem o documentário sobre a vida de João Ferreira de Almeida. Senhor Cláudio, para começar o nosso bate-papo sobre os bastidores, como que nasceu a ideia de fazer um documentário? Então, a ideia foi porque nós não conhecemos quase nada sobre a vida de Ferreira de Almeida. Nós conhecemos sobre o King James, foi rei e tudo mais, até quando ele foi ao trono, tem uma longa história sobre o King James. Do Casiodoro de Reina, que iniciou a tradução para o espanhol, depois veio do Cipriano de Valera, e tem outros tradutores para outras línguas, em outras Bíblias. Martim Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão. Mas de João Ferreira de Almeida, para o português, quem era João Ferreira de Almeida? Um padre? Será que ele realmente era padre, que se converteu? Então, algumas informações truncadas que nós conhecemos hoje, esse documentário vem esclarecer para você exatamente quem era a família, por que ele saiu, será que ele traduziu a Bíblia a partir dos 14 anos de idade? Enfim, tudo isso você vai estar assistindo neste documentário revelador que é a vida de João Ferreira de Almeida. Senhor Cláudio, nessa jornada, né, de documentário, o senhor fez algumas viagens. Uhum. Teve algum momento que te marcou profundamente, assim, que foi mais surpreendente? Sim, foi um momento, nós, quando estávamos indo para a cidade dele, Torre de Tavares, antes eu busquei alguma hospedaria, eu busquei alguns locais para ficar, claro, hospedado, porque um dia a gente não ia conseguir fazer todas as tomadas, tomar conhecimento. Também é um vilarejo, imagine você, é um vilarejo do interior, né? Exatamente dessa forma. Mas um vilarejo muito bem constituído, bonitinho, as ruas e tudo mais, casas de pedras. E nós ficamos numa hospedaria, numa pousada, numa cidade vizinha, muito próxima à Torre de Tavares. E ao chegar nessa cidade, nós nos deparamos que ela é uma antiga cavalariça do século XVI, onde ela tinha por função alugar cavalos e também ser um ponto de apoio para todos aqueles que estavam indo para Lisboa, indo para o porto, tinham que passar por essa cavalariça. E comprovado até pela dona, atual dona da pousada, né, da cavalariça, ela confirmou também isto, que eles passavam por ali, ou alugando um cavalo, ou indo de alimentos,
por uma fonte, aqui até hoje existe essa fonte, e ela confirmou, ela falou, não, com toda certeza, é claro que ela não tem os registros de quem passou por ali, mas ela disse, com toda certeza, ele passou por aqui, a família dele passou por aqui, porque seria impossível não passar por aqui para chegar até Lisboa, até o ponto aonde a história se inicia de João Ferreira de Almeida. Muito interessante mesmo todas essas imagens também, né, seu Cláudio? Eles vão conseguir assistir no documentário. Vão. Que até hoje temos uma calçada de pedras romanas, né, dentro da cavalariça. Imagina que uma cavalariça é uma propriedade particular, mas ela era imensa, é muito grande. Tem plantações, tem não só uma fonte, tem várias fontes. Então ali realmente era um local onde servia de apoio, né? Eu visitei hoje, são todos quartos, mas os coxos dos cavalos, aonde os cavalos ficavam, as celas aonde ficavam ali os cavaleiros hospedados, enfim, muito interessante. Você vai conhecer. Foi o maior desafio na construção do roteiro do documentário? Então, o maior desafio foi, nós saímos daqui sabendo quase que nada de João Ferreira de Almeida, praticamente nada, né? Mas ao chegar lá, o nosso roteiro foi modificado, tivemos vários testemunhos, passamos a conhecer muitas coisas sobre a vida do Ferreira de Almeida e saber que o nome dele é João Ferreira Anis de Almeida. Mas enfim, esse Anis, o que significa o Anis, né? E nós começamos a descobrir lá o nome dele, o que significa o nome, a origem do nome, a origem da família, a origem de João Ferreira de Almeida. Então esse foi o nosso maior desafio, né? Isso foi muito interessante, porque como você sai com um roteiro formado e durante as filmagens você alterar todo o roteiro, não vamos alterar. Até hoje a gente está fazendo isso porque tem sido muito interessante. Sim, cada vez que a gente assiste um pesquisador... Tem uma coisinha para incluir, vamos incluir em tal ponto. Olha, uma informação nova que nós não sabíamos, uma informação... Então está sendo muito gostoso. Sim, e para dar um gostinho neles de quero ver esse documentário, nós vamos passar agora um trailer exclusivo. Vamos agora em busca da história de João Ferreira de Almeida. Aqui nós observamos um pequeno monumento, né, para uma alusão do nascimento de João Ferreira de Almeida, nesta aldeia aqui em Portugal chamada Torre de Tavares. O ambiente era de perseguições religiosas, o ambiente era do começo da Reforma. O período do século XVI e com o surgimento da Inquisição. Existiu um êxodo da Península Ibérica, especialmente de judeus, para Amsterdã, que era considerada a nova Jerusalém europeia. Assistiram conosco esse trailer? Está super interessante e você também não pode perder o documentário completo. Nós vamos divulgar, né, senhor Cláudio, a data específica quando estiver próximo ao lançamento. Ligue as notificações dos nossos canais no Instagram, do YouTube. Nós estaremos falando em todas as plataformas. Mas para continuar aqui o nosso bate-papo, como foi para o senhor ver a Bíblia de 1819 com seus próprios olhos? Então, nessa minha pesquisa, nessa minha busca,
cheguei na Biblioteca Portuguesa, Biblioteca Nacional de Portugal, e fui bem recebido por todos lá da biblioteca, tudo, e eles me apresentaram ali a primeira edição de 1819. Então foi muito legal, vocês vão ver aí também no filme, no documentário. E um ponto rápido que eu fui ver foi logo lá em Lucas, buscando, porque há muitas dúvidas, Eduarda, sobre o nome da mãe de João Batista. Então eu fui correndo saber, será que realmente ele escreveu o nome correto? Será que realmente o nome da mãe de João Batista é Elizabeth? Então esse foi um ponto muito interessante. E eu estou até aqui para ler. Depois vou ler para vocês. Na biblioteca, estando ali em contato com a Bíblia, vendo aqueles tipos de letras totalmente diferentes, né? A Bíblia impressa em tipos, com muitos erros dos tipos, né? Então isso foi assim muito emocionante, foi muito legal isso, né? E naquela sala escura, né? Você tendo aquele cuidado, aquele silêncio da biblioteca, foi muito legal, foi muito bom. Nós também, né, nesse período de gravação, nós tivemos, né, no Real Gabinete de Leitura aqui do Rio de Janeiro. Português, isso, né? Real Gabinete Português de Leitura. E também na Biblioteca Nacional. E nós pudemos também, né, ter esse contato com a Bíblia. Também foi... Em papel. Isso, em papel. Então foi, assim, sensacional mesmo ver, né, como tem... E eu também faço aqui um convite para vocês virem ao Rio de Janeiro. Se vocês forem vir ao Rio de Janeiro, vá no Real Gabinete Português, aqui no Rio de Janeiro, um prédio fantástico, lindo, lindo, lindo. E também vá na biblioteca e faça uma visita lá para você conhecer a Bíblia também de João Ferreira de Almeida, de 1819. Vale a pena. E, senhor Cláudio, o que o senhor gostaria que o público sentisse ao assistir esse documentário? Bom, o grande sentimento que eu tive, e eu gostaria que vocês também venham ter, é que tudo aquilo que João Ferreira de Almeida escreveu na sua Bíblia, né, de 1819, na versão de 1819, seja assim algo revelador para você. João Ferreira de Almeida, ele traduziu literalmente, ele extraiu dali dos originais bíblicos, dos manuscritos, né, principalmente do Velho Testamento, toda a originalidade que, infelizmente, hoje foi modificada nas novas edições, nessas recentes edições agora, que incluíram textos críticos, que retiraram alguns textos também da Bíblia do Ferreira de Almeida, e que praticamente hoje não é uma Almeida, não é uma Ferreira de Almeida, é uma outra versão, é uma outra edição. Então, que você possa sentir, que você esteja lendo exatamente. E uma coisa, Eduarda, que eu observei, o cuidado que o Ferreira de Almeida, que o João Ferreira Anes de Almeida, vamos dizer assim, João Ferreira Anes de Almeida, teve ao traduzir a Bíblia para o português. Isso foi muito grande. Sim. Foi assim um trabalho de teólogo, foi um trabalho de um pesquisador, foi um trabalho de quem conhece profundamente o hebraico. Então, isso foi muito bom, isso foi muito legal. E, então, isso eu gostaria que você tivesse esse mesmo sentimento ao analisar esses pontos. Ao ler a Bíblia, né? Vamos dizer isso assim. Aí. E o que o legado dele diz para o nosso tempo hoje? Bom, de duas formas, dois pontos extremamente importantes. O legado do português, da escrita ao português, do estilo João Ferreira de Almeida. Quando nós falamos o estilo João Ferreira de Almeida, foi que ele procurou colocar de uma forma bem clara, mas não perdendo a originalidade do hebraico e do grego. Então, esse é o legado da escrita em português. O português gostoso, que soa bem aos seus ouvidos. E o outro legado que eu posso falar também é a originalidade que eu venho falando aqui, né? A originalidade do texto bíblico. Sim. João Ferreira de Almeida, Eduarda, ele era um judeu. Os pais dele eram judeus. Poucas pessoas... Estamos revelando isso aqui para o público. Dando um spoiler do filme, do documentário. Ele era um judeu. Sefarditas, que foram perseguidos
na época da Inquisição, na época da perseguição religiosa aos judeus, né, a família foi perseguida e eles tiveram que sair de Portugal como vários outros judeus. Por isso que ele escrevia, tinha um pouquinho de medo de escrever o Anis no nome dele. Então ele botava A. Por que ele escrevia João Ferreira A. Almeida? Que não era muito comum isto. As pessoas naquela época escreviam seu nome completo, não era como hoje, com abreviações, e ele fazia questão de A. Porque ele começava a se esconder por causa desta perseguição. E então, durante séculos, não se sabia o que é que aquele A queria dizer, até houve teorias que se desenvolveram, que seria apenas uma abreviatura. Ele escreve sempre judeu com letra maiúscula, isso é uma coisa que me chama a atenção. A omissão de um dos nomes dele, a palavra Anis, quando ele omite o Anis e põe só um A ponto, que ninguém nunca, até bem recentemente, sabia de onde vinha isso. Houve várias suposições ao longo dos tempos, o que significava esse A. Alguém chutou que era uma palavra, o holandês costumava fazer isso, mas não é que o holandês costumava fazer. Ele simplesmente estava escondendo um nome que denunciava a origem judaica dele. Olha só que coisa interessante, a perseguição aos judeus, aos pais, não sabemos que fim levou os pais de João Ferreira de Almeida. Se realmente ele viajou, porque em nenhuma literatura sobre ele comunica sobre os pais, que ele viajou com os pais. Certo é que ele saiu de Torre de Tavares com seus pais, mas nada foi levado mais adiante. Que fim levou os pais dele. Então isso foi muito interessante nesse documentário, né? Eu não quero aqui, eu estou tentando me segurar aqui, né? Mas é muito interessante nesse documentário que você assista ele realmente, que você divulgue esse documentário e venha saber realmente quem é o João Ferreira de Almeida. Nós vemos que muitas pessoas elas leem essa tradução, né, de Almeida. A maioria das igrejas tradicionais, né, o utilizam e muitas pessoas não conhecem quem é João Ferreira de Almeida. Do que é João Ferreira de Almeida. Você pergunta, você sabe quem é João Ferreira de Almeida? E a pessoa diz, quem é essa pessoa? Não sei. Não sei. Não tenho a mínima ideia. É um tradutor? Sim, é um tradutor. Mas quem é? É linda, Eduarda. A história de Ferreira de Almeida é linda. Ainda mais que quando eles, nessa perseguição que eu estava falando, ele tinha dois caminhos para seguir. Ou ele poderia cair aqui no Brasil, vir para o Brasil, onde muitos portugueses, judeus sefraditas, vieram parar, principalmente em Recife. Recife tem entrou uma colônia de portugueses, judeus portugueses muito grande, ou então eles iam se espalhar pela Europa. Mas para onde que eles foram? Para Batávia, que não havia essa perseguição. E aí quem levou ele lá para Batávia? Onde ele teve esse contato foi aí com os calvinistas holandeses. Né? Muitas pessoas... Então João Ferreira de Almeida era um calvinista? Não, gente, eu não estou falando isso. O contato, você vai ver lá no documentário, porque esclarece também isso. Né? O nosso historiador, nós temos um historiador, o irmão Jairo Cavalcante, que fala muito bem sobre isso. Mas ele foi levado pelos holandeses, pela igreja, por isso vem o nome padre. Né? Em algumas Bíblias traduzido pelo padre, mas padre, ele não era um clérigo católico, não era um sacerdote católico. É que a igreja holandesa, os pastores, não eram chamados de pastores, e sim de padres. O padre em espanhol é pai, né? Então eles eram chamados dessa forma. O pai, que é o pastor, que lidera. Então, todos esses pontos nós estamos esclarecendo, deixando muito claro. Eu creio que você já está gostando de estar querendo assistir já. Daqui a pouco a gente fala quando o documentário vai ser lançado. O pessoal já acompanhou, né? A gente até aqui falando um pouquinho dos bastidores, de como está sendo esse documentário. Mas nós queríamos entrar um pouco mais na vida de João Ferreira de Almeida. Sem entrar muito profundo, porque vocês vão precisar assistir o documentário. Mas dando, né, algum contexto de como foi a vida de João Ferreira
Ferreira de Almeida. O senhor Cláudio separou aqui também alguns versículos para a gente estar falando, debatendo e comparando. Então, como a gente está contando aqui, é uma vida obscura. Sim. Obscura que eu digo que não tem muita informação, não há uma biografia sobre João Ferreira de Almeida. Um dos pontos que aconteceu, por exemplo, durante o documentário, eu vinha descendo ali a Rua do Carmo, ali em Lisboa, indo a caminho da Biblioteca Nacional, e eu vi lá, Livraria do Carmo, a mais antiga da cidade, a mais antiga de Lisboa. Eu falei, bom, se é a mais antiga, deve ter pelo menos uma Bíblia João Ferreira de Almeida antiga. E realmente tinha ali uma Bíblia de João Ferreira de Almeida antiga, mas a pessoa não quis me ceder a Bíblia, não quis me vender. Por quê? Era um senhor de 91 anos de idade. O senhor José Ferreira, não é de Almeida, mas José Ferreira, que foi alfabetizado, onde seus avós liam para ele a Bíblia João Ferreira de Almeida. Todos os fins de semana, ele conta aí no vídeo, ele conta essa historinha sobre a Bíblia, como ele foi evangelizando. Então ele traz ali pontos extremamente importantes sobre a vida de João Ferreira de Almeida, onde ele diz, o senhor José Ferreira também é um judeu, onde ele diz que Ferreira de Almeida também era um judeu. Então, são pontos que a gente vai se encaixando, né, como um quebra-cabeça, uma pecinha aqui, outra pecinha ali. Então, isso é muito interessante a gente saber sobre descobrindo, né, passo a passo, item a item, sobre a vida do Ferreira de Almeida. O ambiente era de perseguições religiosas, o ambiente era do começo da Reforma, há pouco menos, ou pouco mais de 100 anos, tinha eclodido a manifestação da Reforma. Então, houve muita perseguição do ambiente católico tradicional contra o ambiente novo, que era conhecido pelos reformados, e muita gente da Península Ibérica começou a fugir da Península Ibérica para outros países onde eles encontravam maior liberdade religiosa. Isso existiu um êxodo da Península Ibérica, especialmente de judeus, para Amsterdã, que era considerada a nova Jerusalém europeia. E 1640 é precisamente o ano da restauração, mas depois a guerra pela restauração completa da independência ainda durou. Portanto, é nesse contexto, não é? E também num contexto de forte redução da presença colonial portuguesa, por exemplo, no Brasil, isso também acontece, não é? Durante o período da União Ibérica, é precisamente quando os holandeses conquistam algumas partes do território, algumas que foram revertidas, outras não é? É verdade que também o Império Espanhol era tão vasto, não é? Se dizia que era um império onde o sol nunca se põe, não é? Portanto, que os espanhóis também não estavam muito interessados em preservar todas as partes do território. Portanto, isso é portanto, há duas regiões em particular onde essas perdas são mais assinaláveis, que é o caso do norte do Brasil, do território do Brasil, e também no Oriente, precisamente. Esse é um pedacinho do que o irmão Timóteo Cavaco, ele também é um historiador, né, da Aliança Evangélica Portuguesa. Nós tivemos um contato com ele, conhecemos muito, ele também é muito estudioso sobre as edições do Ferreira de Almeida. Ele falou um pouco e vai falar também no documentário sobre a Bíblia. Eu preferi separar aqui, Eduarda, 3 versões de Bíblia. Então nós temos aqui a Bíblia de Casiodoro de Reina, aonde foi a base textual do Novo Testamento para o João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida teve a sua base textual na Bíblia do Casiodoro de Reina, conhecida como La Bíblia del Osso, a Bíblia do Urso. Por que a Bíblia do Urso? Porque a editora que publicou a Bíblia se chamava Editora del Osso, né, do Urso. Então nós temos aqui a Bíblia do Urso. Depois nós temos em seguida a Bíblia Reina Valera, de 1960, porque o Cipriano de Valera corrigiu, né, fez a correção gramatical da Bíblia de Casiodoro de Reina.
Então, por isso que hoje ela se chama Reina Valera. Então, Casidoro de Reina e Cipriano de Valera. E temos aqui uma Bíblia João Ferreira de Almeida, né, uma Bíblia atual de João Ferreira de Almeida. Vejamos um ponto muito interessante. Primeiro, vamos ver a similaridade da tradução do Ferreira de Almeida com a Bíblia em espanhol. Eu vou ler aqui o capítulo 1 de Lucas, versículo 5. Eu vou traduzir, está aqui em espanhol, mas eu já vou traduzir para vocês. Houve nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da sorte de Abias, e sua mulher, das filhas de Arão, chamada Elizabeth. Ok? A mãe de João Batista. Vamos lá. Reina Valera agora, versículo 5. Houve nos dias de Herodes, rei de Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Elizabeth. Agora a Bíblia em português, a atual João Ferreira de Almeida, Lucas 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Espera lá, Isabel, Elizabeth. Então você vê aí que já alteraram aquilo que o João Ferreira de Almeida escreveu. Espera lá, se o meu nome é Cláudio, se eu for para os Estados Unidos e se for registrado algum livro no meu nome, meu nome sempre vai ser chamado Cláudio, ou João, ou Fernando, ou Marcos, sempre, não há. Então, não de forma alguma, e alguma similaridade de Isabel para Elizabeth. Isabel não é um nome bíblico, não é um nome judaico. Elizabeth, sim. Elizabeth é um nome hebraico. Então, esses são alguns pontos que nós vamos encontrar, né, podemos assimilar, vamos conhecer mais no documentário e na Bíblia João Ferreira de Almeida, de 1819. Senhor Cláudio, aproveitando que o senhor falou sobre o nome Elizabeth, nós também separamos um vídeo do pastor Marcos Tuller. Uhum. Ele é um dos revisores finais da Bíblia de 1819. E ele fala um pouco sobre os hebraísmos encontrados na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Os hebraísmos e o estilo Ferreira de Almeida. Isso mesmo. Como, por exemplo, foi retirado isso, Eduarda, das nossas Bíblias atuais, o estilo Ferreira de Almeida. Eles arrancaram isso. Como, por exemplo, de morte morrerás. Isso é um hebraísmo, está na Bíblia, ou seja, que está dizendo ser enfático, está bem claro isso para quem estuda, você que estuda hebraico, está bem claro isso, de morte morrerás. Subindo, subirás. E outros pontos assim, aonde o texto está sendo muito enfático em relação a isso. Não existe nenhum arcaísmo em relação a isto. Não existe nenhum erro de português em relação a isso. Não existe nada para que este termo, né, esta construção verbal, seja retirada da Ferreira de Almeida. E isso foi arrancada, foi retirado. Botou, certamente morrerás. Sim, mas não foi isso que o autor sagrado escreveu. Não foi isso que o autor sagrado quis se expressar ao escrever o texto bíblico ali. Então, é lamentável a gente encontrar esses pontos. Então, a João Ferreira de Almeida, 1819, que nós vamos lançar, ela tem essa particularidade, ela tem esse estilo João Ferreira de Almeida, esse estilo original, aonde teve por base que garantindo que o Ferreira de Almeida ele era um judeu. Nas correções, olha só, nas correções que houve da Bíblia de 1819 e nas outras Bíblias, os revisores da época não ousaram tocar no texto hebraico, corrigir o texto hebraico. Eles corrigiram sim o texto grego, porque ele tinha a sua base no Casidoro de Reina, que era a Bíblia onde o Ferreira de Almeida teve o primeiro contato, foi com a Casidoro de Reina.
Ali sim, e nós temos hoje, você vai ver também no documentário, a primeira edição do Novo Testamento lançado pelo Ferreira de Almeida com as suas correções, escrita por ele mesmo, manuscrito pelo Ferreira de Almeida. Então isso é muito interessante. Então esses pontos da originalidade, de você ter a Ferreira de Almeida, essa particularidade, nós estamos falando e trazendo para vocês no documentário. Assista conosco agora o vídeo do pastor Marcos Tuller. Gênesis capítulo 2, versículo 17, que diz: da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, morrendo morrerás. Isso mesmo, morrendo morrerás. Aqui nós temos o hebraísmo, né? Que é a repetição de certos verbos da Bíblia com o sentido de enfatizar. Outras versões colocam assim: certamente morrerás. O certamente enfraquece essa expressão, tira o teor, tira a força. Quando se diz morrendo morrerás, na verdade está sendo dito que não há alternativa, não há outro jeito, não há escapatória. A pessoa vai morrer mesmo, não tem como voltar atrás. É diferente. Então aqui você vê a ênfase, né, que João Ferreira de Almeida está dando, reforçando, né, dizendo, olha, isso é verdade mesmo, isso vai acontecer com total certeza, com absoluta certeza. Então a gente não pode, por exemplo, simplesmente substituir. Assistiram conosco esse vídeo do pastor Marcos Tuller e muitos de vocês têm perguntado sobre quando vai sair o documentário, quando vai ser lançada a Bíblia, e nós estamos aqui passando também para dizer um pouquinho para vocês uma previsão, não é mesmo, senhor Cláudio? Isso aí todo mundo fica perguntando, né? Quando vai sair a Bíblia? Quando vai sair o documentário? O documentário vai sair primeiro que a Bíblia, tá? Sim. Nós vamos colocar aí, está disponível aí no YouTube, nas plataformas principais aí para você, no nosso canal também, lá no YouTube. E em relação à Bíblia, nós estamos correndo, se Deus, nós vamos estar lançando ainda esse ano, talvez em novembro ou dezembro, já estamos bem adiantados na última revisão, né, gramatical, na revisão textual e na revisão, enfim, da diagramação e tudo mais. Então a gente já está nos momentos finais para nós lançarmos, enviarmos e lançar. Vai ser feito 2 edições, isso que é importante a gente saber. Nós vamos fazer uma edição limitada de colecionador. Isso vai ser muito legal, você vai ter uma linda Bíblia, não vai ser nada tão astronômico de caro, vai ser uma Bíblia onde você vai ter a honra de ter ali, na sua prateleira, para sua consulta, o seu estudo, uma Bíblia, né, com notas de rodapé, olha só, uma Bíblia com notas de rodapé, da João Ferreira de Almeida, edição limitada, tá bom? De 1819. Essas notas de rodapé, elas estão ali para esclarecer termos, né, da originalidade do estilo João Ferreira de Almeida. Por que João Ferreira de Almeida adotou esse termo e mostrar que também o termo adotado em outras partes, em outros locais da Bíblia, são termos originais do próprio João Ferreira de Almeida. Então, como o senhor Cláudio falou, deve estar para sair aí para novembro, dezembro, um ótimo presente de Natal, sim, né? Sim. Para você presentear a sua família. Então, fique ligadinho nas nossas redes sociais, porque assim que sair o documentário, como eu já falei antes, nós iremos avisar. Quando começar a pré-venda também, normalmente a nossa pré-venda sempre tem um desconto especial. Uhum. Então, não perca nenhuma das nossas notificações, nenhum dos nossos e-mails, nenhum dos nossos avisos nas redes sociais. Não é mesmo, senhor Cláudio? Sim, é importante que, com toda certeza, nessa pré-venda, você vai ter um desconto especial, um desconto muito bom, e você já vai garantir a sua antes que ela chegue nas lojas, antes que ela seja disponibilizada nos sites de venda. Então você vai ser um dos primeiros a estar e adquirir a Bíblia e se deliciar com o estilo João Ferreira de Almeida. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui conosco, nos assistindo.
Continue aqui conosco, comentando. Sempre que tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem no nosso direct, que é um prazer para a gente responder. E importante também, deixe o seu questionamento, a sua dúvida aí nos comentários, tá? Nós vamos lá nos comentários, vamos esclarecer, vamos estar tirando toda a sua dúvida em relação aos seus comentários aí no YouTube, no Instagram, onde quer que seja. Isso mesmo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau. Vamos agora em busca da história de João Ferreira de Almeida. Aqui nós observamos um pequeno monumento, né, para uma alusão do nascimento de João Ferreira de Almeida, nesta aldeia aqui em Portugal chamada Torre de Tavares. O ambiente era de perseguições religiosas, o ambiente era do começo da Reforma. O período do século XVI e com o surgimento da Inquisição. Existiu um êxodo da Península Ibérica, especialmente de judeus, para Amsterdã, que era considerada a nova Jerusalém europeia.